Bom, meninos, entraremos hoje na matéria nova, que é velocidade média, certo? E antes de iniciar o conceito de velocidade média e como calcular, primeiro nós temos que saber o seguinte: quando aparece assim, ó, um triângulo e o S, significa a variação do deslocamento. O que é isso, essa variação do deslocamento? É o deslocamento final menos o deslocamento inicial. Como assim? Vamos imaginar, eu estou em determinado lugar. Lá é o deslocamento inicial, ou seja, 0. E vou até Edéia, por exemplo. Lá é o deslocamento final meu. Então nós temos o deslocamento inicial e o deslocamento final. Certo? Então, deslocamento final menos o inicial. E nós temos também a variação do tempo, que é ΔT. Sempre quando tem o delta, significa que é variação de determinada coisa. Então nós temos aqui a variação do tempo. A variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Mas por que eu coloquei isso aqui? Porque a velocidade média, que eu vou chamar de VM, a velocidade média é a variação do deslocamento dividido pela variação do tempo. Então essa é a nossa regrinha. É a variação do deslocamento sobre a variação do tempo. Certo? E no Sistema Internacional de Medida, a variação do deslocamento ela é dada em metros por segundo. E o tempo é dado em segundos. Certo? Mas no Brasil a gente utiliza muito quilômetros por hora, certo? A velocidade média é quilômetros por hora, a gente vê nas placas, enfim. Então, mas no Sistema Internacional de Medida é metros por segundo e o tempo em segundos, beleza? Outra coisa que nós vamos precisar saber também é essa transformação. Transformar metros por segundo em quilômetros por hora. Então nós utilizamos essa transformação. Se eu quero transformar de metros por segundo em quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Agora, se eu quero transformar de quilômetros por hora em metros por segundo, eu faço o inverso. Eu divido, se o inverso da multiplicação, divisão. Eu vou dividir por 3,6. Mas por que esse 3,6? Isso aqui é um macete para a gente não precisar utilizar a regra de 3, tá? Então sempre vai ser assim. Se eu quero transformar de metros por segundo em quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Agora, se eu quero transformar de quilômetros por hora em metros por segundo, eu divido. Porque sempre a questão ela fala, transforme, eu quero o resultado final em metros por segundo e está em quilômetros por hora. Aí você faz essa conversão, que é a divisão. Certo? Beleza, então nós já sabemos muita coisa. Ó, a fórmula para calcular a velocidade média é ΔS sobre ΔT. Beleza? Então já vamos partir para um exemplo. Vamos para um exemplo aqui. Eu não vou escrever o exemplo aqui, não. Eu vou só ler, tá? Um carro parte de São Paulo às 8 horas da manhã e chega a Minas Gerais ao meio-dia. Após percorrer 320 km, calcule a velocidade média desenvolvida pelo carro nessa viagem. Ó, então ele saiu de São Paulo, saída às 8 horas da manhã, certo? 8 horas. E chegou em Minas Gerais às 12, né? O meio-dia. Às 12 horas. E ele percorreu... Cadê? Percorreu 320 quilômetros. Isso. 320 quilômetros. 320 quilômetros. Aí eu me pergunto, eu quero saber qual é a velocidade média desenvolvida por esse carro. Mas aqui eu ainda não organizei nada. Se ele saiu 8 horas, essa hora é o tempo final ou o tempo inicial?
Então, nós temos ΔT, é o tempo final, na verdade, esse aqui ó, é o tempo inicial, e aqui nós temos o tempo final. A distância, qual que é o deslocamento inicial? 0 km, então não está explícito aqui, mas a gente sabe. Então o deslocamento inicial é 0 e o deslocamento final é 320. Então basta a gente fazer a variação do deslocamento e a variação do tempo. Então a fórmula é velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Lembrando que ΔS é a variação do deslocamento, e aqui é a variação do tempo. Então a velocidade média é... O que é a variação? Vou reescrever esse de cima aqui, ó. Não é S final menos o S inicial? E aqui, né, o tempo final menos o tempo inicial. Beleza, substituindo aqui, ó, qual que é o tempo, o deslocamento final? 320. 320 menos o deslocamento final inicial, 0. Dividido o tempo final, meio-dia. Tempo inicial, tem que colocar as unidades medidas, ó. Quilômetros menos 0 quilômetros. E aqui, 12 horas menos 8 horas. Certo? Então, a velocidade média é igual a 320 km menos 0 km, 320 km. Dividido por 12 menos 8, 4 horas. Fazendo essa divisão aí, ó, 320 dividido por 4, 32 dá 8. 8 vezes 4, 32. Para o 32, 0. Desce o 0 e acrescenta o 0. Então, qual foi a velocidade média nesse percurso de São Paulo até BH, até Minas Gerais, né? Velocidade média é igual a 80 quilômetros por hora. Não pediu para a gente transformar, então vai ficar basicamente dessa forma aqui, ó, quilômetros por hora. Agora, se tivesse pedido para eu transformar, que é a questão número 2 que eu vou fazer com vocês, aí eu teria que transformar, correto? Então, essa é a número 1. Vamos fazer a número 2. A número 2 está dizendo o seguinte. A número 2 é o seguinte. Um nadador olímpico completou a prova dos 50 metros nado livre em 25 segundos. Então, qual que é o deslocamento? O deslocamento são 50 metros, certo? E ele completou em 25 segundos. Então, esse aqui é o ΔT, 25 segundos. Quando não tem o inicial nem o final, porque já é a variação, certo? Então, 25 segundos. Determine sua velocidade média em... Aí, letra A, em metros por segundo. Letra B, em quilômetros por hora. Nesse caso, nós vamos ter que transformar. Então, vamos fazer a letra A aqui. Então, a variação, calcular a velocidade média, é ΔS sobre ΔT. Substituindo aqui, então a velocidade média é igual. Qual que é meu ΔS? 50 metros. E meu ΔT, que é a variação do deslocamento, 25 segundos. 50 dividido por 25 não é a metade? Então a velocidade média é igual a 2 metros por segundo. Fiz a letra A, porque eu queria em metros por segundo. Agora, a letra B é para transformar em quilômetros por hora. Transformar em quilômetros por hora, lembra da regrinha que eu fiz para vocês? É o seguinte, eu vou metros por segundo transformar em quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Então é isso que eu vou fazer, eu vou pegar 2 e multiplicar por 3,6. Então 3,6 vezes 2. 206, 12 vai 1, 2 vezes 3, 6, 1, 7. Vírgula de baixo e vírgula. Então 7,2 quilômetros por hora. Certo? Então para fixar eu vou passar uns exercícios para vocês. Depois vou corrigir, certo? Para a gente treinando, certo? Então,
Matéria de hoje, velocidade média. Certo? Um abraço.